Oi, pessoal. Hoje eu resolvi falar com vocês um assunto que eu acabo falando pouco por aqui. Vamos tratar aí do nosso meio ambiente profundo, entender um pouquinho mais da nossa dinâmica interna em relação ao nosso posicionamento sobre as questões ambientais. Se você é ambientalista, se você defende aguerridamente essa causa, eu te convido a acompanhar o meu pensamento por aqui. Quem sabe você começa a fazer uma nova reflexão sobre a sua relação com o meio ambiente, com a causa ambiental, com a fauna, com a flora e assim por diante. Acompanhem por aqui, te espero na sequência desse vídeo, onde a gente vai fazer um aprofundamento, uma reflexão, sobretudo interna, sobre os nossos posicionamentos nessa causa. Pessoal, então, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou uma estudiosa da espiritualidade, do autoconhecimento, do comportamento humano e entendo, né, que isso é fundamental para que a gente possa avançar no nosso processo como seres que estamos aqui por uma missão, por um objetivo especial. Eu sempre falo para todo mundo que a gente não veio aqui a passeio, a gente está aqui para nos desenvolvermos, para nos tornarmos seres melhores, e essa fala não é a minha fala, mas a fala, acho que de todas as religiões, das doutrinas, das filosofias. Tudo isso está posto aí no pensamento humano brasileiro para que a gente se destine a um nível maior, de maior consciência sobre a nossa existência, sobre o nosso ser, que é constituído de indivíduos que estão em meio a uma coletividade e que buscam alcançar um lugar melhor, um lugar mais justo, mais amoroso, mais unificado com o todo. Eu já tenho alguns anos aí que trabalho e estudo muito esse assunto e me sinto um pouquinho habilitada para falar hoje, no dia de hoje, sobre o ambientalismo, esse movimento, né, ambientalista, que nos traz aí algumas reflexões sobre essa causa, que algumas pessoas o fazem de forma tão aguerrida. Então, você que considera-se um ambientalista, você que observa os ambientalistas com alguma crítica, ou você que está do outro lado, né, é o não ambientalista, talvez esse vídeo possa contribuir muito com a sua visão sobre esse conteúdo. Então vamos falar um pouquinho, né, antes de mais nada, da causa ambiental, né, dessa causa ambientalista em que nós, como seres, saímos um pouco do nosso interesse mais particular, da nossa realidade do dia a dia, e vamos defender aguerridamente essa causa. Dentre as causas todas da humanidade, tem aí o feminismo, tem causas de direitos humanos, causas da maior variedade aí de possibilidades. Nós vamos hoje tratar dessa do ambientalismo, porque afinal é disso que eu falo. E nós vamos ver aí, né? Não é raro, e volta e meia aparece aí um vídeo, uma matéria de jornal, com pessoas que se pintam toda, que vão para frente de uma marcha, que se acorrentam em navios ou em situações assim para que não haja mortandade de baleias. A gente vê isso por aí mundo afora. Vê pessoas que fazem, né, eventos muito duros, dá o prêmio motosserra para não sei quem. E nesses movimentos sociais ambientalistas que nós encontramos, então, quem puder um dia ter a oportunidade de observar, estar dentro do movimento num dia em que, em conjunto, essas pessoas estiverem reunidas em torno disso que se acredita aí como ambientalismo, né? Defendendo algo de forma muito impulsiva, de forma muito rigorosa, forte e dura, se colocando às vezes até a própria vida em torno da causa. Quantas vezes eu já não vi, né, pessoas que vão lá e deitam lá no meio da rodovia e diz aqui não tem mais desmatamento. Enfim, nós temos aí um conjunto de pessoas nesse movimento chamado ambientalista e que se colocam de forma muito aguerrida à frente dessa causa, né? Pegam a sua bandeira, sou ambientalista, e aí sai esbravejando, gritando, defendendo, fazendo petições na internet, fazendo ações coletivas, vão à justiça, vão protestar, vão, enfim, né? É um movimento bem intenso quando ele se constitui, tanto individualmente para essas pessoas que elas sofrem profundamente quando se deparam com uma questão de um desmatamento, de uma queimada. No período das queimadas lá no Pantanal aconteceu muito isso, pessoas em profundo sofrimento em razão, né, de observarem pela televisão as queimadas, as mortes dos animais,
Ou essas pessoas que, às vezes, chega uma legislação nova, um político novo, no caso do governo Bolsonaro, isso aconteceu demais, né? Das pessoas entrarem em confronto com aquela política pública, da forma como ela estava sendo constituída, e entrarem internamente, no seu ambiente interno, num profundo sofrimento. E é um sofrimento que causa dor, que causa um desconforto enorme, e vem muito choro, e vem muito desespero, a pessoa se vê em meio, como se ela estivesse ali no fim da vida, e que aquilo não tem mais solução, e ela, enfim, entra às vezes em pânico, entra tendo síndromes de pânico, tendo problemas de insônia, problemas de ordem psíquica e física muito graves em função desse conteúdo interno dela, que se coloca e que a coloca nessa condição de um ambientalista. E aqui eu não estou falando, gente, do ambientalismo moderado, né? Nós estamos falando de um movimento, e falando sobretudo de como as pessoas que se dão essa denominação ambientalista, como isso se comporta lá no mundo interior. Como esses sentimentos vêm à tona, o que é que faz? A gente começa a se perguntar, o que faz uma pessoa sair da sua casa e se acorrentar lá na frente de um navio para defender as baleias? O que faz uma pessoa sair da sua casa, deitar no meio de uma rodovia, ou se abraçar numa árvore para dizer, aqui vocês não vão cortar a árvore, né? A gente precisa entender que esse não é um movimento externo da pessoa. Antes de mais nada, isso nasce naquele mundo interno dessa pessoa. E aqui, nesse momento, a gente está falando, então, de um conteúdo psíquico, de um conteúdo emocional, de um conteúdo de crenças, né, de como esses pensamentos, de como esse conhecimento chegou até essa pessoa, para ela se colocar, muitas vezes, nesse lugar do herói, o herói ou da heroína que vai salvar o planeta e vai salvar o mundo. Eu mesma, né, quando comecei nesse movimento do direito ambiental, eu entrei por concurso público, eu tinha 22 anos de idade, super nova, procuradora federal, e entrei muito nessas dinâmicas psíquicas da salvadora, e eu sou heroína, e agora eu prendo, eu bato, eu faço aparecer, eu destruo, eu vou para a justiça, eu faço. Nesse meu transitar da minha profissão, eu me observo, né, profundamente diante desse contexto. Né? Inicialmente, né, caí dentro do IBAMA como uma procuradora, porque passei no concurso, imediatamente, muito rapidamente, eu tomei a causa para mim e falei, agora deixa comigo, que agora eu vou salvar o planeta. Então, eu saí e fiz coisas terríveis nesse processo, né? Mas essas coisas terríveis contra mim mesma, contra outras pessoas, aqui que está a chave do que eu quero trazer à discussão para esse movimento ambientalista, ou para esse movimento interno, né, desta causa ambientalista. Porque a chave está exatamente num contexto aqui. Quando a gente fala de doutrinas que vão falar um pouquinho dessa evolução espiritual do ser, dessa maturidade psíquica, a gente pode trazer aí as teorias do Jung, que falam da individuação, podemos trazer teorias esotéricas, que eu até me identifico bastante na proposta das teorias esotéricas, quando elas estabelecem um processo de evolução da consciência individual em direção ao todo, né? Começando, né, com a nossa versão mais animal. Então, imagine, entre o animal mais, vamos chamar, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá, desse animal mais evoluído, que está ali tomando consciência de si, passa a ser humano. Em que momento lá da nossa jornada histórica a gente deixa a nossa porção exclusivamente animal e passa a ser humano, ou seja, quando a gente toma consciência que existe, eu penso, logo existo. Então, quando é que o ser humano, né, essa nossa qualidade de ser humano passa a ser humano? Quando eu olho para mim e falo, eu existo, eu tenho consciência, autoconsciência, autorreflexão. Nesse momento, eu inicio uma jornada humana com inicialmente tratando muito da sobrevivência, então sobrevivência inclusive do corpo físico. Então eu dirijo toda a minha energia psíquica, força para o alimento, para buscar, para a sobrevivência da família ali mais próxima, do clã, e eu vou formar grupos humanos para poder garantir melhor a sobrevivência desse grupo. Então isso nós olhando lá na jornada dos primeiros lá seres humanos que saíram daquela condição e entraram na espécie Homo sapiens sapiens, né? Então vamos entender isso. Então aquele primeiro início de jornada evolutiva nessa caminhada, ele vai tratar disso, né? De que
eu dirijo a minha ação individual, minha consciência individual para a sobrevivência, né? À medida que a humanidade veio se desenvolvendo, ela entra num segundo estágio evolutivo, pode ser considerado assim, em que, né, essas questões que nós vivemos muito no dia a dia, elas passam a sair um pouco desse nível de sobrevivência. Então, quando eu já garanti a minha sobrevivência, quando eu já sei que eu vou comer hoje, amanhã, que o meu salário está garantido, que está tudo sob controle, que eu não vou passar fome, né? Então, quando eu saio dessa condição da sobrevivência mais primária ali, da saúde, da alimentação e tal, eu caio nesse segundo nível, eu me permito, né, quanto ser humano, estar num outro nível de consciência que é, bom, agora que eu estou com o básico aqui garantido, eu adquiro um novo nível de consciência, que ainda é muito voltado aos meus próprios interesses, aos meus próprios desejos. Então, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Eu amo, eu não amo, eu como, eu desejo um chocolate, eu desejo um carro do ano, eu desejo uma bolsa de marca, eu desejo uma casa, eu desejo coisas, né? Então, mas eu estou muito no eu e muito voltado para mim mesmo e no máximo ali para minha família. Então, eu desejo, né, uma boa escola para os meus filhos, eu desejo uma segurança alimentar, saúde, lazer. Eu começo a avançar, mas muito voltado, né? 90, sei lá, se a gente pudesse medir isso, né? Quando eu estou 90% do meu tempo voltada para atender os meus próprios desejos, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que é bom, o que não é bom, estou nessa dualidade, voltando muito para o prazer ou para aquilo que é o meu interesse pessoal, aquilo que me dá conforto, alegria, enfim, eu ainda estou nessa condição, nesse segundo nível de estágio da evolução humana, vamos chamar assim, voltado para os meus próprios interesses, olhando para o meu próprio umbigo, em outro resumo. Mas quando a gente vê a humanidade avançar no próximo nível de consciência, o que a gente vai encontrar aí? Os chamados homens de ideais. Então, são aqueles, ou homens, mulheres, enfim, que passam daquele nível da sobrevivência básica, passam de olhar só para os próprios interesses, para os próprios desejos e começam a olhar para fora, para além de si, olhar para comunidade. Então, quando a pessoa vai ser um líder comunitário, quando ela vai ser um cientista e ela vai produzir um conhecimento e esse conhecimento pode mudar a realidade da humanidade. Então, nós temos tantos históricos disso, né? A gente inventou a luz, inventou o avião, inventou o computador, enfim, né? Tantas tecnologias. Então, aquela pessoa, ela deixou um pouco desses interesses, desses desejos pessoais, muito circunscritos ali àquela realidade de sobrevivência ou do seu interesse ali no dia a dia de viver a vida da rotina, e ela vai um pouco além, ela se abre para observar a sociedade, observar que a sociedade tem necessidades, ela se abre para observar que há situações que precisam ser melhor organizadas dentro da sociedade. Aí nascem os políticos de boas intenções, os artistas vão muito para esse lugar, né, do belo, de trazer o belo, de fazer uma arte, uma obra de arte, uma escultura, uma música. Então ele está indo muito, está indo no próximo nível. Nesse próximo nível é onde a gente encontra de verdade os ambientalistas, né, ou os chamados homens de causas. Então, se eu sou uma feminista ou um ambientalista, ou estou ali atrás dos direitos fundamentais, direitos humanos básicos, e vou lá com a bandeira e falo, olha, eu sou um ambientalista, não sei o quê, há um olhar para isso que me diz o seguinte, olha, eu já deixei a minha realidade pura e simples, né, a mais primitiva, essa coisa muito vinculada a interesses pequenos, interesses menores, que dizem respeito a mim, no máximo a minha família mais próxima ali. E agora eu saio um pouco desse ego, desse individualismo e começo a olhar para além. E aí, quando nós começamos a olhar para além, e isso, se vocês começarem aqui agora a observar, mas como é que é minha mãe? Como é meu pai? Como é o meu marido, a minha esposa? Como são os meus irmãos, meus amigos? Você começa a situar nesses três estágios do processo evolutivo. Se a pessoa está muito ligada lá na sobrevivência, então se ela está muito na sexualidade, querendo, pensando só nisso, se ela, no segundo nível, se ela começa a olhar para essas questões mais de como é que está a minha família, como é que está a minha qualidade de vida, se eu estou tendo prazer, se eu tenho lazer, se eu tenho diversão, e fica muito nisso,
E no terceiro nível a gente vai encontrar essas pessoas que saem desses 2 primeiros níveis e vão para esse olhar mais coletivo, mais social. Só que a gente tem que entender que depois do terceiro tem um quarto nível proposto aí pelas doutrinas esotéricas, e aqui eu estou usando uma versão um pouco didática para a gente compreender. E nesse quarto nível é quando a gente vai olhar para essas pessoas que elas já começam a deixar essas questões materiais e começam a olhar mais para esse lado espiritual, para para os desejos irem se acalmando, para as emoções irem sendo ordenadas. Então, as pessoas que vão para o autoconhecimento, que já querem deixar esse conteúdo muito material, vinculado a tudo que é da matéria, vinculado a gastar muita energia, para acreditando de que esse mundo tridimensional aqui é a nossa realidade, essas pessoas começam a olhar para o que a gente chama de Deus, o que chama se perguntar sobre questões mais profundas, qual é o sentido da vida, para onde a gente está indo. Então, vejam, né, desse terceiro nível das causas, em que a gente ainda está muito envolvido aqui no que acontece na realidade, um pouco mais além de nós seguimos para um quarto nível, quando eu já começo a olhar para as questões mais profundas da humanidade, né? Então, eu começo a me questionar sobre o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, que sentido, como eu me realizo como ser, né? Como eu me realizo verdadeiramente, assim, né? Quando dentro de mim tem uma noção clara de que eu faço a diferença, de que a minha vida é boa, não porque ela é boa porque isso me dá prazer, mas porque ela é boa porque eu contribuo, porque no final do dia eu deito a cabeça no travesseiro e falo, hoje eu fiz a minha parte. Então, nesse quarto nível é para onde nós estamos indo. E o que eu estou propondo aqui nessa discussão é que os ambientalistas, os donos das grandes causas, das bandeiras, os que vão para as revoltas, os rebeldes, eles entram nesse terceiro nível ainda como uma etapa de transição, né? Eles ainda voltam-se muito a defender a sua causa, aquilo que eles acreditam, aquilo que é o meu acreditar, ainda que dirigido para a sociedade, para a comunidade. Então, eu olho, né, enquanto ambientalista, aquele que vai se amarrar lá no navio, ele está falando o seguinte, verbalizando: estou defendendo as baleias, ou seja, estou defendendo algo que não sou eu mesmo, mas na verdade, ele está defendendo lá no fundo o que ele acredita. Né? Não tem tanta relação assim com a baleia, mas tem a relação com o que ele acredita de que sangrar as baleias, matar as baleias, comer carne, seja lá qual for a causa ali defendida, aquilo não presta, aquilo não é bom para a humanidade. Então, ele entende isso, então ele está defendendo o que ele entende e menos o que a sociedade, a coletividade da humanidade precisa para o seu próximo nível. Então, aqui, eu quero chamar a atenção para esse conceito. Assim, nós, né, que colocamos essa bandeira do ambientalismo, é preciso a gente entender aonde a gente está. Será que, de fato, eu estou me separando? Porque o ambientalista ele faz uma coisa muito importante, que é, como homem de causas, homem de ideais ou mulheres de ideais, o que eles vão fazer? Eles se colocam nessa função de herói, vou salvar o planeta, e arrumam um inimigo, né? Tem um inimigo. Às vezes o inimigo é o matador de baleia, às vezes o inimigo é o agronegócio, às vezes o inimigo é o caçador, às vezes o inimigo enfim, né? Então eu me coloco do lado de cá e do lado de lá eu tenho um inimigo. A partir daí, gente, a gente começa a conceber, e se a gente for buscar as doutrinas filosóficas, os grandes mestres espirituais que passaram aqui nessa terra, como Jesus Cristo, como tantos outros que tiveram aí, esses caras, mais que a gente chama aí do pessoal que estava lá transformando água em vinho, fazendo ressuscitar seres que já tinham morrido. Essas pessoas que estão nesse nível de consciência espiritual, eles não estão defendendo bandeiras, nunca fizeram isso. O que eles estão fazendo? Buscando conceber uma integração de visões para que nós possamos ir juntando a humanidade, que está toda meio separada, meio espalhada, guerreando uns com os outros por ideias, ou às vezes guerras reais, matando, tiro, bomba e tudo mais, para buscar uma integração, porque somos uma humanidade. Então, o que a gente precisa olhar é, se eu estou nessa condição, nessa cadeira de ambientalista e estou com a minha bandeira levantada, eu preciso observar contra quem eu estou guerreando, por que eu estou guerreando, para que eu estou guerreando, entendendo que eu ainda estou numa condição que me separa do outro e que me coloca, portanto, num nível, num estágio evolutivo melhor do que aqueles que estão
mais atrasados, olhando para o próprio umbigo, pouco se importando o que está acontecendo lá no mundo afora, porém, ainda criando uma guerra, ainda criando uma separação, ainda criando um inimigo, me separando dele, dizendo, inimigo, você é o errado e eu sou o certo. Nesse lugar, gente, desse apontar o dedo, quando eu falo para o outro assim, você está errado, eu posso lhes dizer, assim, com muita segurança, nesse lugar não há solução. Essa minha causa, ela não chegará a bom termo. Por quê? Porque o nosso princípio como humanidade é ser um. O nosso princípio como seres humanos é a justiça social, é o amor acima de tudo, que é o que unifica essas realidades, esses interesses num lugar comum. Então, a minha proposta aqui é que as políticas ambientais, e agora voltando um pouco para a nossa rotina do dia a dia, saindo desse dentro, né, desse interior, do como a gente sente e reflete essas coisas, elas têm que refletir esse lugar do poder público, que é o que olha toda essa sociedade de cima e fala, pô, mas aqui eu tenho um ambientalista, aqui eu tenho um degradador. Como é que eu faço essas duas partes conversarem? Como é que eu faço esse aqui entender a visão desse, esse a visão desse, e os dois andam dessas extremidades para um centro, e nesse centro se alcançam soluções que deem o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo em direção àquilo que é o ideal para toda a humanidade. Então, eu convido você que quer refletir um pouquinho sobre esse ambientalismo a olhar para dentro. Em que lugar você está? Você está vinculado muito às suas questões pessoais? Se você gasta 90% da sua energia pensando o que você vai comer, se você vai comprar um carro, se você vai casar, se você vai ter filho, se você não vai ter filho, se você vai... E está pouco preocupado com o que acontece da porta da sua casa para fora, observe que você ainda pode estar, observe-se, né, num nível de consciência ainda muito básico, né? E a nossa humanidade como um todo precisa avançar para um estágio de maior justiça, de maior plenitude, de maior igualdade, de paz, né? Esse é um lugar dos ideais. Então, como a gente caminha para esse ideal? E se você está nesse lugar da bandeira, da guerra, de arrumar um inimigo para você, olha, você é o meu inimigo, eu aqui é que sou o herói que vou salvar a pátria, que vou salvar o planeta, cuidado também, porque ainda que você esteja um pouquinho melhor do que aqueles que nem veem nada disso, é possível que ao criar essa guerra, você só sustente um movimento de separação que cada vez gera mais guerra, mais conflito e não leva a nossa sociedade a um bom lugar, a um lugar da justiça, da beleza, da paz, do que é o amor mais profundo, concebido não nessa fala de amorzinho, beijinho e abracinho, não é isso, mas quando eu me enxergo no outro e permito me aproximar desse outro que pensa de forma completamente diferente da minha e juntos construir um novo mundo, um novo amanhã, um novo presente, porque, como eu sempre digo, nós estamos aqui para fazer algo diferente do que fizemos até o dia de hoje. Estamos aqui junto com o universo, em expansão, indo para um lugar maior, um lugar melhor, e esse lugar em que nós precisamos tirar as pessoas do sofrimento, precisamos tirar o mundo da degradação, precisamos ter uma casa, um equilíbrio psíquico, emocional, físico, e um equilíbrio social e um equilíbrio espiritual, para que a gente possa olhar para cima, olhar para Deus e falar, Deus, eu também faço parte da sua obra. Fica aqui o convite, então, para essa reflexão mais profunda, em que lugar você se encontra hoje. Se você puder, comenta aqui para mim. Esse vídeo te levou a alguma reflexão? Comenta em que lugar você está se classificando nesse momento. Em que estágio dessa evolução desses 4 níveis, e tem mais depois, né? Mas vamos falar desses 4 por enquanto. Em que estágio você se encontra? Você está querendo arrumar uma guerra ou você está querendo uma solução de verdade que seja mais pacificadora e que amplie, que vá para o mais, que construa uma sociedade nova e que nos permita ser mais felizes a todos e não só a minha própria felicidade, ao meu próprio interesse. Gente, aguardo vocês, aguardo os comentários, vou observar um por um e se eu achar que esses comentários vão trazendo questões que vocês queiram refletir ainda sobre esses assuntos mais interiores, dos lugares em que a gente se encontra, eu gravo mais um vídeo para a gente falar desse meio ambiente mais profundo que está dentro de nós antes de estar lá fora. Um beijo para vocês e até a próxima.